Jesus morreu para te salvar? Eu sou o pastor Felipe Gibran e esse é o quadro Mentiram para Você. E fica comigo até o final desse vídeo que você vai ver que não é bem assim. Sempre disseram que Jesus morreu para pagar uma dívida que você tinha com Deus. Mas desde quando o amor se paga com sangue? Que loucura é essa? Essa é uma ideia que fica muito famosa com Anselmo de Cantuária no século XI. Principalmente com o livro dele, Porque Deus se fez homem. Segundo ele, Deus é ofendido com o pecado humano. Como Deus é infinitamente justo e honrado, essa ofensa precisa de uma reparação proporcional. Como nenhum homem é bastante justo e honrado para reparar Deus, Jesus, que é Deus, então morre no lugar da humanidade, satisfazendo a justiça divina. Parece até bonito, parece até piedoso, que gracinha. Mas o problema disso é que isso transforma Deus justamente no senhor feudal que exige reparação. Exatamente igual à lógica baseada na cultura, na honra, da punição típica das sociedades feudais, que curiosamente, no momento histórico em que Anselmo de Cantuária vivia. Obviamente que não para por aí. A reforma protestante no século XVI também vai atualizar essa ideia e vai reformular chamando ela como substituição penal. Não só a honra de Deus foi ofendida, mas a lei de Deus foi quebrada. Então logo, a pena, o castigo do pecado deve ser cumprido. E Jesus então é punido no nosso lugar para que Deus possa nos perdoar. De todo jeito a gente está culpado. Isso vai trazer a ideia de um Deus como um juiz violento e não como um pai de misericórdia. A salvação vira um processo jurídico, não uma experiência de amor e de libertação. Essa doutrina do sacrifício vicário, que Deus exige a morte do seu próprio filho para nos perdoar, mas que Deus é esse? É esse Deus que só ama depois de matar o próprio filho? Não. Isso não é justiça, isso é vingança. Isso é vingança travestida de santidade. Isso não é evangelho. Isso é medo em forma de cruz. Jesus não morreu para pagar dívida nenhuma. Ele foi assassinado pelo império e pelos religiosos do seu tempo, porque desafiou um sistema corrupto que só privilegiava poucos e explorava o restante da população. A cruz não é um banco espiritual que você está pagando crédito e débitos, não. A cruz é uma denúncia contra o sistema que mata o povo que exige os seus direitos. Jesus não veio pagar, Jesus veio nos ensinar um caminho para nos libertar. A cruz não é o preço da culpa. A cruz é um grito de amor que não quer se curvar ao poder. Os primeiros cristãos viam a cruz como um testemunho radical, de como Jesus não arredou o pé das suas lutas, de como Jesus tinha um amor incondicional pela humanidade e foi em confronto ao império e aos religiosos. A cruz para os primeiros cristãos não tinha essa ideia de uma transação espiritual, de um pagamento de pecados, sabe? E por que isso populariza? Populariza porque a religião faz as pessoas se sentirem culpadas só por existir, faz Deus um cobrador eterno, coloca a salvação como algo que só a instituição religiosa pode administrar, como se fosse um banco que está administrando perdão. Então faz as pessoas ficarem ad eternos dependentes do sistema da religião. Um Deus que ama só depois da cruz, um Deus que te atende só depois do sacrifício, não é o Deus de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é o Deus que nos ama desde sempre, porque ele é exclusivamente amor.